Saúde, amada igreja, com a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você que tem a Bíblia a abrir comigo no livro de Josué, capítulo de número 6. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, a qual Ele tem me concedido de poder adorá-lo e assim também poder compartilhar da Tua palavra. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, por esta igreja e pela minha família. Deus é bom a todo tempo. Capítulo de número 6, versículo de número 12, a palavra do Senhor diz: Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas, e marchando na frente da arca, tocavam seus instrumentos durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles, e a retaguarda seguia a arca de Jeová. Enquanto marchavam, os chofares soavam continuamente. No segundo dia, igualmente, rodearam a cidade mais uma vez e tornaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao arraial da aurora e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada a Yahvé, como é anátema para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Jesus, numa certa feita, ele vai dizer para os fariseus: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são de mim que elas testificam. Se a gente olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente consegue enxergar a pessoa de Cristo nitidamente nas Escrituras Sagradas. Porque Jesus, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. E as Escrituras Sagradas, todavia, testificam a respeito de Jesus. A Bíblia diz no livro de Josué, a partir do versículo 1, do capítulo 1, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, esforça e faça com que este povo passe esse Jordão e possua a terra a qual eu havia prometido. É sabido da igreja que Deus havia levantado Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Só que por 40 anos o povo de Israel peregrinou pelo Egito, e por causa da dureza do coração e da rebeldia, muitos caíram, exceto daquela geração Josué e Calebe e aqueles que haviam nascido no deserto. Estes estavam ali diante de Josué, e Josué ficou com a incumbência de fazer este povo herdar a promessa de Deus. Então Deus fala para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, seja corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Havia uma promessa sobre a vida de Josué. Da mesma maneira que Deus havia sido com Moisés, seria com Josué. Aonde ele colocasse a planta do pé,
Deus havia de dá-lo. Então, quando Deus ele promete algo para nós, a gente pode ter a convicção que Deus faz questão de cumprir. Embora nossa realidade não condiz com aquilo que Deus falou, mas Deus ele se responsabiliza em tomar o caminho para fazer cumprir palavra por palavra a qual ele pronunciou. Porque a palavra de Deus, quando lançada, não volta vazia, mas ante Deus ele se preocupa em cumprir para que o nome dele seja glorificado e exaltado. A Bíblia vai dizer que Josué ele se levanta, ele vai pegar 2 espias e ele vai enviar para poder observar a terra. E ele vai pedir para que os espias observem bem a cidade de Jericó. E a Bíblia vai dizer que os espias eles vão e eles entram na cidade de Jericó. E quando chega em Jericó, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai entrar numa estalagem. A saber, essa estalagem é de uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó. Porém, ela tinha uma estalagem, um lugar a qual tinha por fins fazer com que as pessoas viajantes se hospedassem ali naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que a casa de Raabe, ela ficava em cima da muralha de Jericó, porque Jericó era uma cidade fortificada, rodeada por muralhas. Então, ali dificultava com que inimigos pudessem vir contra ela. Mas a Bíblia vai dizer que os espias entra na cidade, se hospeda na casa de Raabe, e a Bíblia vai dizer que de repente o rei dentro do palácio, dentro da casa real, ele ouve dizer que havia ali hebreus, o povo de Israel que vieram espiar a terra, observar a terra. Então o rei vai e manda soldados e mensageiros até a casa de Raabe para poder prender os espias que ali estavam. Mas a palavra conta que nesta feita, Raabe sai, atende os soldados e o mensageiro do rei, e ela vai dizer ao seguinte para eles: certamente vieram alguns homens até mim, e eu não sabia de onde era, e eu o hospedei. Mas acontece que quando anoiteceu, antes de fechar o portão da cidade, eles foram embora. Então eles não estão mais aqui na minha casa, mas vão atrás deles, que pelo caminho vocês vão encontrá-los. E a Bíblia diz que aqueles homens, aqueles soldados saem à procura daqueles espias, mas Raabe, ela vai pegar aqueles espias, vai levar para o terraço da sua casa, para o telhado, e vai esconder debaixo das canas de linhos que ali havia, para que eles não pudessem ser encontrados. E a Bíblia vai dizer que os soldados saem perseguindo sobre orientação de Raabe. Mas a palavra do Senhor conta que antes daqueles homens dormir, ela sobe até o terraço e vai falar para aqueles homens: olha, o perigo já passou, os soldados que te procuravam já foram embora, vocês podem sair e descer pelas muralhas e se esconde naqueles montes, para que eles não te encontrem, porque eles estão te procurando, e passado alguns dias vocês voltam para o lugar que vocês veio. Mas eu quero aqui fazer um acordo com vocês neste dia chamado hoje: assim como eu guardei vocês do mal, livra eu e minha casa também do mal que há de vir, porque eu ouvi falar, a cidade ouviu falar que o Deus de vocês entregou esta cidade nas vossas mãos, assim como entregou os reis que vocês encontraram pelo caminho. E verdade é que o coração de todos aqui dentro estão desmaiados, ninguém tem ânimo para pelejar, somente temor e medo contra vós. E a palavra do Senhor vai dizer que ali eles vão firmar um acordo. E vai dizer aqueles homens, aqueles espias para Raabe: Raabe, é o seguinte, tá vendo esse fio de escarlate? Esse fio vermelho que está aqui, você vai atar nesta janela por onde a gente vai descer pela muralha. E há de ser que quando a gente vir para tomar a cidade, este fio tem que estar aqui visivelmente para que a gente possa ver. Porque quando a gente vir a cidade ser tomada, nem você e nem quem estiver dentro da tua casa será tocado, mal algum virá sobre vocês.
e eles firmaram aquele pacto. A Bíblia vai dizer que os espias descem pelas muralhas, vão para os montes, se escondem por alguns dias e depois voltam para o acampamento, aonde Josué e os demais estavam. A palavra do Senhor vai dizer que quando os espias passam o relatório para Josué e diz: olha, a mulher disse que o coração de todos na cidade estão desmaiados, que ninguém tem ânimo algum para pelejar contra nós. Josué lhe diz: certamente Deus entregou Jericó nas nossas mãos. Sabe o que Deus está dizendo por meio desta palavra? Deus já te entregou a bênção, Deus já te entregou a vitória, a promessa se cumprirá, é só você tomar posse daquilo que Deus tem falado. A Bíblia vai dizer que Josué, ele vai pegar o povo, ele vai dizer: santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilha entre vós. O povo se santifica, Josué faz o povo passar o Jordão, atravessa o Jordão, fica de frente de Jericó. A palavra do Senhor vai dizer que Deus vai orientar Josué para que Josué orientasse o povo. E a orientação de Deus: olha, vocês vão rodear a cidade por 7 dias, mas eu quero que você entenda, Josué, e faz o povo entender que durante 6 dias, somente uma volta por dia se dará. Eu não quero ouvir barulho, eu não quero ouvir conversa, eu não quero ouvir voz, não quero ouvir grito, todos vão estar em silêncio. Mas há de ser que no 7º dia, Josué, vocês vão rodear a cidade por 7 vezes. E na 7ª vez, quando vocês terminar, os chofar vão tocar, as buzinas vão soar e o povo vai gritar com grande grito. E quando isso acontecer, há de ser que as muralhas virão ao chão. E a Bíblia vai dizer que Josué, ele orienta o povo. E quando na madrugada, a aurora, o sol querendo sair, o povo se posiciona e começa a marchar, rodeando a cidade. Os soldados na frente, a arca atrás, o povo atrás da arca. E assim aconteceu o primeiro dia, uma única vez rodearam a cidade. Eu quero que você entenda, quando eu digo rodear a cidade, parece que é algo fácil, mas eu quero dizer para você que o milagre de Deus é grande, irmão, na vida do povo que pertence a ele. Porque aquela cidade, segundo alguns historiadores, vão dizer que para rodear ela tinha 23 quilômetros. Imagina você andar 23 quilômetros a pé, andando por volta da cidade. Eles não tinham cavalo, eles não tinham carro, eles tinham que caminhar. E um grande povo acompanhando a arca e os soldados que estavam ali. E ali aconteceu o primeiro dia. Quando eles chegaram no acampamento, descansaram. O 2º dia se repetiu igual, o 3º dia se repetiu igual, o 4º dia igual. Só que no 7º dia, a Bíblia vai dizer que eles rodearam a cidade por 7 vezes. Imagina você andar 7 vezes 23 quilômetros, andando, caminhando. Você tem noção o que é isto? 161, Miqueias falou, 161 quilômetros andando em um único dia, caminhando a pé. É impossível, irmão, humanamente falando. Durante 24 horas, um dia, a pessoa andar 61 quilômetros, caminhar, andando a pé. 161, é impossível humanamente falando, só que o povo de Israel conseguiu para a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer que na 7ª vez, quando eles rodearam, Josué vai ordenar ao povo: olha, tudo que tem na cidade, os vasos de ouro, os vasos de metal, será consagrado ao tesouro do Senhor. Mas os animais e tudo quanto tem na cidade será anátema, será maldito. Todos morrerão, adultos, mulheres e crianças e animais. Não vai ficar ninguém vivo. Somente a prostituta Raabe e todos que tiverem na tua casa. Mas por que isso daí? Porque o fio de escarlata estava lá. O que simboliza o fio de escarlata? O fio de escarlata, para aqueles que não sabem, é um cordão vermelho que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Aquela mulher era prostituta.
prostituta dentro daquela cidade, mas a graça alcançou ainda no Antigo Testamento. Lembra que quando Paulo disse para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Os escritores aos Hebreus disse que pela fé Raabe escondeu os mensageiros do Senhor. Pela fé ela creu no Deus de Israel. Pela fé ela creu no Todo-Poderoso. Pela fé foi salvo ela, foi salvo a mãe dela, foi salvo o pai dela, foi salvo as irmãs dela. Sabe por quê? Porque crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Raabe, ela creu. A condicional, irmão, da salvação é a fé. A única coisa para salvação que é exigida é a fé. Mas só que por intermédio da fé vem as renúncias. Por intermédio da fé vem a obediência. Por intermédio da fé, aleluia, a gente abre mão de algumas coisas. Terça-feira, ontem, eu postei um áudio no grupo da igreja. Deus falara comigo: dobra a tua oferta. O momento era difícil. Vou contar um milagre ali, eu contei parte só do milagre, pastor. O milagre que Deus ele fez. O momento era difícil, a situação estava precária. Não sobrava dinheiro. Eu cheguei no irmão Miquel naquele dia e falei: Miquel, você não tem serviço no sábado lá para me dar não, varão? Eu estou precisando trabalhar, lembra, Miquel? Só que ele não sabia o que estava acontecendo. E ele não ia nem fazer o que ele ia fazer, mas ele foi lá, comprou areia e começou a rebocar os muros da casa dele só para me dar serviço no sábado. Deus já começou a usar ele. Aí através dele, Deus abriu a porta lá na casa do irmão Juraci, pastor Sérgio. Eu tinha dobrado a minha oferta. Eu cheguei lá, né? A Michele tinha ido na escola, o Brian estava tendo muitas crises convulsivas. E a diretora da escola falou assim: e se a gente tentar fazer uma rifa beneficente para a gente levantar fundo, para a gente fazer o tratamento dele? A diretora falou isso aí para a Michele. Só que aí eu e a Michele conversando em casa, ela olhou assim: nós não tem nada de valor para poder colocar na rifa. E eu fui trabalhar. E a Michele ficou o dia inteiro pensando, matutando. Aí a gente tem uma televisão que a Israel assiste nela. E a Michele pensou: vou pegar a televisão e vou colocar na rifa para a gente levantar fundos, para a gente poder fazer o tratamento do Brian. Só que no mesmo dia nós fomos lá na casa do irmão Juraci. Aí conversando com o irmão Juraci, Deus tocou nele e ele falou do nada: irmão, eu senti de Deus, vou dar um dianteiro para vocês, e vocês rifam para fazer o tratamento do Brian. E eu já tinha dobrado minha oferta. Eu falei: glória a Deus. Aí fui trabalhar no mutirão da igreja. Aí o pastor falou do reboque que tinha empreitado para uns caras. Falei: amém. Não me ofereci, não falei nada. De repente ele falou: você quer vir, Vinícius, depois do horário, trabalhar? Aí eu falei: Deus começou a abrir as portas para a glória dele. Aí sabe do que eu me lembrei, irmão Antônio? Daquele dia que o Edgar falou para você aqui: você vai entrar por uma porta, mas eu vejo você entrando por outra porta, e vejo você passando por outra porta. Lembra disso daí? Aí Deus me fez eu me lembrar dessa profecia para ele. Aí Deus falou comigo: isso é para você. Eu estou abrindo uma porta, eu vou abrir outra porta, e através dessa porta, outra porta. E começou a acontecer, para a glória de Deus. Então quando a gente opta em obedecer pela fé, Deus ele faz milagre. Raabe obedeceu pela fé. Ela escondeu os emissários pela fé. Aí pela fé foi salvo ela e toda a família. Porque quando eles rodearam por 7 vezes o muro de Jericó, e eles gritaram com grande grito, a Bíblia vai dizer que a muralha vai ao chão. Mas a casa de Raabe era edificada no muro, na muralha. A muralha toda caiu, mas a casa de Raabe estava de pé. Pela fé a casa de Raabe permaneceu, porque o fio de escarlate estava lá. O sangue de Jesus que purifica todo pecado está aqui. É a graça que me alcançou, é a graça que te alcançou. É o sangue que nos purifica, é o sangue que me perdoa, é o sangue que te perdoa. Foi por isso que Jesus Cristo se entregou naquela cruz para salvar eu e você, pecadores.
Porque pela lei a gente não entrava, mas pela graça ele nos alcançou. Paulo ele disse, aleluia, que nós fomos enxertados na oliveira verde. A oliveira já era verde, eram os ramos de Israel. Só que os ramos foi cortado e nós, jambuzeiro brabo, foi enxertado na oliveira, para que a gente possamos ser alcançado pela graça. Aí o povo entra, mata todo mundo na cidade, pega o despojo que pertencia e foi consagrado ao tesouro da casa do Senhor e é trazido. O que não era foi queimado ao fogo. Mas no meio de toda aquela tragédia, no meio de toda aquela confusão, a Raabe e tua família saem ilesas. Porque Deus ele cuida daquele que crê. Deus ele cuida daquele que obedece. Deus ele cuida daquele que guarda a palavra no coração. Quando Raabe pega aqueles mensageiros e leva para o telhado da tua casa e os esconde, ela pega a palavra, guarda no teu coração para o inimigo não tomar. Porque o inimigo estava na porta querendo pegar os mensageiros, mas ela escondeu no telhado, que simboliza o coração. A palavra do Senhor diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que eu e você possamos guardar a palavra. Que eu e você possamos obedecer o Senhor pela fé no nome de Jesus Cristo. E que pela fé eu e você possamos crer dia após dia em Jesus Cristo. Que o ato salvífico na cruz do Calvário foi para me alcançar e foi para te alcançar. E pode alcançar essas pessoas que estão perecendo aí fora também. Porque a graça, aleluia, alcançou eu, alcançou você. E se a gente crer, vai alcançar essas pessoas que estão perdidas, que ainda não conhecem Jesus. Vai alcançar alguém da tua família que ainda não conhece Jesus. Vai alcançar alguém da minha família que ainda não conhece Jesus. Vai alcançar alguém que a gente conhece, que ainda não conhece Jesus. Porque a vontade de Deus é que todos venham a ser salvos. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Mas que eu e você possamos crer que nem Raabe. Raabe ela creu, o fio de escarlate foi colocado na janela. Ela podia ficar desesperada, achando, quando eles vierem tomar a cidade, eu vou morrer junto. Só que ela acreditou que aqueles homens tinham palavra, que aqueles homens cumpririam o acordo que fizeram com ela ali. E Deus ele é afim. Se a gente pegar a genealogia de Jesus Cristo, sabe quem está lá? Raabe. Dentro da descendência de Jesus, na genealogia, na árvore genealógica de Jesus está Raabe, a prostituta. Porque a graça ela não tem limite.